O que você leva na sua mochila mental quando sai para fotografar? Olá, bem-vindo ao meu videocast de quarentena. Hoje com mais uma entrevista bem especial. Eu sei que eu prometi fazer um episódio por semana e eu estou alguns meses sem gravar nada, eu sei. Mas para compensar, a entrevista vai ser dupla e o assunto vai ser para lá de interessante. Implica que existe uma consciência ordinária, entre aspas, que é considerada genuína e boa, daí existindo uma consciência pervertida ou alterada, mais aspas. Mas nós vimos em todas as partes do espectro que todas as consciências são igualmente genuínas. A expressão estados alterados de consciência é suficientemente útil, mas nós necessitamos lembrar que carrega muito da nossa bagagem cultural. Essa frase é do livro Inside the Neolithic Mind, de David Lewis Williams e David Pearce. Eles fizeram experiências com psicoativos, com práticas ritualísticas, religiosas e xamânicas, né? E também com a meditação. Nos anos 60 e 70 era muito comum associar o talento criativo e até técnico de um artista ao uso de substâncias alucinógenas, né, drogas e tal. Mas o estado alterado de consciência, e não confundir com nível alterado de consciência, o nível de consciência, são estudados pela psicologia muito antes disso, e possivelmente praticados entre nós desde a pré-história, principalmente como um instrumento de acesso às divindades, né, aos espíritos. E pode ser atingido, esse nível alterado de consciência pode ser atingido por diversos meios lícitos, né, e seguros. Um desses métodos pode ser justamente a meditação. E o que a fotografia tem a ver com isso? Como eu disse, tem a ver com a arte, tem a ver com o processo criativo, tem a ver com todo o nosso sistema sensorial. E se a fotografia é um tipo de interpretação da realidade que passa pelo nosso filtro, por que não virar algumas chavinhas, né, no nosso sistema sensorial para mudar essa regulagem? E para falar disso, sobre essa interferência na consciência através da meditação, eu convidei o Roberto Simões, que é doutor e pós-doutor em ciência da religião e pesquisador do Centro de Estudos em Religiões Alternativas pela PUC de São Paulo e do Núcleo de Pesquisa em Yoga da Unicamp, pela Unicamp. Ele é autor do livro Yoga Malandro, pela editora Dialética, e coautor do livro Neurobiologia e Filosofia da Meditação, pela Forte Editora. E também chamei o Glauco Tavares. Ele é empresário, fotógrafo, ele é dedicado especialmente à fotografia de rua, já fez inúmeras exposições, ele é escritor, ele é professor, ele é palestrante, ele fala sempre de fotografia e o mindfulness. Hoje ele se dedica à leitura de portfólio e acompanhamento de projetos e exposições, também faz curadoria. O Glauco foi durante 15 anos professor de yoga e meditação. Eu vou começar com o Roberto. Fala, Roberto, tudo bem? Tudo em paz. Primeiro, uma honra estar aqui. Muito obrigado pela presença. É um convite para mim inusitado, né? Geralmente me convidam para falar meditação, enfim, yoga, uns assuntos mais da filosofia do yoga, enfim. E é inusitado falar de fotografia e meditação para mim, mas eu acho que tem tudo a ver a fotografia com a prática meditativa. Roberto, vamos começar fazendo só algumas definições. O senso comum, penso eu, acredita que a meditação é esvaziar a mente, esvaziar completamente. Eu nem sei se isso é possível, mas o que é a meditação? E qual a diferença entre a meditação e a concentração?
A meditação não é você parar de pensar, é algo impossível. O cérebro é um órgão forjado para produzir pensamento, ideia, cor, imagem. Se você parar de pensar, talvez seja algo parecido com a morte. E dependendo da religião que você escolher, nem assim você para de pensar. Então, a prática meditativa não é parar de pensar, mas é você conseguir distanciar-se da produção mental que você tem, e aí você perceber que você não é algo a priori, mas você está sendo, sempre em devir, em transformação, algo. Você é um acontecimento. Por isso eu acho que uma aproximação com a fotografia, porque a fotografia também é um instante, é um acontecimento, é um devir, é uma transformação, piscou o olho, aquilo mudou. E nós somos assim. Há uma convenção de achar que você é estática, a mesma pessoa sempre, mas isso é uma viagem, né? Isso é um estado alternativo de consciência. Você se imaginar sendo a mesma pessoa, assim, a sua Sagitário, ascendente em Touro, sei lá. Imaginar que você, então, não é uma pessoa mutável, pelo contrário, você está constantemente sendo atualizado por coisas do passado e tentando antecipar o futuro. A meditação, então, te ajuda a você se distanciar desse turbilhão de consciência do futuro, do passado, do que vai acontecer, mas perceber o quanto você é afetado pelo mundo, por outros corpos, outras mentes, como uma live como essa, nós estamos afetando outros corpos e mentes, e a produção, a reação, o amarolo, o eco, a reverberação deste impacto no corpo do outro e na mente vai produzir um tipo de pensamento, de gesto, de forma de andar, um jeito de olhar o mundo. Isso é uma construção. Assim como vocês dois, sobretudo, têm um olhar diferente sobre a realidade, um olhar treinado pelo fotógrafo, um cientista tem outro olhar sobre o mundo, o sociólogo tem outro olhar sobre o mundo, e isso é não algo a priori, como Aristóteles imaginava, né? Você nasceu assim, para encontrar o seu lugar no espaço, mas você é um nada. Sendo um nada, você pode ser o que você quiser, ao contrário de uma vida pobre de alguém que já imagina ser algo. Mas olha só, você imaginou ser caixa do setor bancário. Olha que desgraça isso. Você poderia ser qualquer coisa na sua vida, você escolheu ser caixa do Bradesco. Você não é assim. A meditação te ajuda a perceber que você é um ser transitório, é um acontecimento. E a concentração, outra pergunta que você fez, é quando você desenvolve uma capacidade, a concentração é uma parte da técnica meditativa, é quando você consegue desenvolver uma capacidade de focar um olhar e manter-se nele por um determinado tempo. A meditação propriamente dita advém de dois processos, da concentração, de aprender a desenvolver a concentração, isso é algo inato, isso é humano, isso não é um dom, e também de você se distanciar justamente desse objeto. Aí você vai ter uma sacada, uma intuição. Bergson vai chamar isso aí de intuição, conhecimento intuitivo, que é muito melhor, ou muito melhor, não, mas é diferente do conhecimento lógico, racional, no qual nós estamos acostumados, e diferente do conhecimento imaginário. O conhecimento intuitivo é a sacação que você tem de um outro corpo, de uma outra mente, de um olhar, de um passarinho que voa, na sua própria vida. A meditação, se não servir para resolver as tretas da sua vida, ela não está resolvendo nada, né? A meditação não vai aumentar a tua performance, mas ela vai te ajudar a ter um olhar diferente sobre si mesmo e o mundo que o rodeia, formando quem você pensa que é. Tá. Mas me diz assim, a meditação, o que ela vai mudar, ela pode ajudar a transformar na nossa percepção, ou dentro da nossa consciência mesmo? Assim, existe um processo, ou cada pessoa tem o seu processo? Existe um processo psíquico que ocorre e provoca transformações, transformações sensoriais mesmo? Se eu entendo bem essa pergunta, há dois processos. Um é fisiológico e isso é igual. Você, o Dalai Lama, a Monja Coen e qualquer outra pessoa comum, olha só, né, que a gente chama comum, então acho que a Monja Coen é superior, vai ter o mesmo processo neurofisiológico. Quando você começa a focar a atenção em objetos, você vai ativar uma área do cérebro chamada córtex pré-frontal, onde fica o corno do demônio. Essa área é a área da atenção. É a área no qual eu espero que todo mundo que esteja aqui nos vendo, nos assistindo, esteja com essas áreas agora atuando. A área do córtex pré-frontal é da atenção, é da volição. Essa área vai acionar uma outra chamada giro cingulado, não se preocupe, isso não vai cair na prova, mas o giro cingulado faz ativar uma área do sistema límbico chamado tálamo.
O tálamo é responsável por receber todas as informações sensoriais do mundo. A luz, a pressão, a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, o passarinho curió que voa, tudo, um ventinho que bate. Ele vai informar esse mundaréu de informações sensoriais que você recebe do mundo constantemente, consciente ou não, para o tálamo, e o tálamo retransmite para o resto do cérebro. Na prática meditativa, faz o tálamo dormir. Então, vem comigo no rolê. Quanto mais eu vou treinando a minha prática meditativa comigo mesmo, eu vou fazendo o tálamo dormir. E o tálamo é responsável por receber informação sensorial do mundo e retransmitir para o resto do cérebro. Se em meditação, a área que pega informação sensorial do mundo e retransmite para o resto do cérebro dorme, que tipo de experiência você tem? Que tipo de percepção você tem do mundo quando uma área do seu cérebro responsável por retransmitir as informações sensoriais do mundo que te inundam dorme? Quando você conseguir responder isso, você vai conseguir entender o que é meditação. Até hoje eu não sei. Mas nós temos indícios de que, quando você pergunta para um monge budista, por exemplo, e aí sim muda, a criação subjetiva dessa experiência não sensorial, ela é única, ela é singular. Quando você pergunta para um monge budista o que ele está sentindo, percebendo no processo meditativo dele, uma religião que é ateísta, ele vai dizer que entrou no nada. Com aquele símbolo clássico do Zen budismo, o nada. Eu sou um nada, eu sou um nada. Quando você pergunta para uma freira franciscana, que também faz prática contemplativa, você pergunta para ela, onde você estava nesse estado aí que você disse que aí é de contemplação? Ela fala assim, estava em comunhão com Jesus Cristo. Aí você fala, pô, mas as mesmas áreas do cérebro se acenderam, as mesmas áreas do cérebro se apagaram, os mesmos hormônios foram secretados, mas é óbvio, pelo histórico de vida dela, pela construção social da realidade que as freiras tiveram e têm, pela Igreja Apostólica Romana, e um monge budista tem no seu mosteiro, a construção subjetiva do mundo é absolutamente singular, mesmo experienciando as mesmas repercussões fisiológicas. Então imagina que um fotógrafo, nesse tipo de experiência, pode vir a ter de experiência subjetiva do mundo. Singular e único. Impossível você responder. Você não sabe responder para mim, Marcelo, nem o gosto da maçã. Se eu te perguntar qual que é o gosto da maçã, tu vai me dar um rolê, mas você não sabe responder. Por exemplo, você vai falar para mim que ela é docinha, molhadinha e parece com pera. Mas você pensa que eu acabei de chegar agora de Marte, que eu não tenho nenhuma informação sensorial do planeta Terra. Você fala para mim é doce. Você fala, o que é doce, Marcelo? Aí você fala, doce é... doce é doce. Você pode colocar a composição química da maçã na lousa. Eu não vou ter a menor ideia do que você está falando. Claro, nós, porque vivemos no mesmo mundo, convencionamos dizer que doce é algo que é... O que é doce? O que é molhadinho? Nós, para podermos ter comunicação, convencionamos a dizer que somos coisas similares. Mas a única forma de eu experienciar a maçã, meu amigo, é comendo. E quando eu comer, eu vou ter a minha experiência. Que eu nunca vou conseguir transmitir para você em palavras. Por isso entra a arte, meu amigo. A arte é uma forma de você conseguir transmitir percepções, criações subjetivas do mundo, como o dadaísmo, por exemplo. É um olhar do mundo, você fala, caralho, o que esse cara está vendo? É a percepção que ele tem do mundo. Não que ele está olhando aquilo mesmo, mas ele tem uma sacação de mundo no qual um romântico não teria, por exemplo. E o olhar do fotógrafo tem tudo a ver com isso. Ele vai sacar um lance e falar, o que esse cara está vendo? É a janela que ele está fotografando. Então, vai você lá fotografar a janela para ver o que você sai. Essa sacação de mundo, o artista, o poeta, o pintor, sei lá, o escultor, vai ter muito específica da realidade. E a arte nos ajuda a compreender o mundo que nos rodeia e a nós mesmos. A meditação tem alguma coisa a ver com isso? Claro que tem. Ela pode te facilitar ou pode te ajudar a compreender, não a alma do artista, a alma de um, do outro, mas a sua própria vida. Você se torna, então, se a gente pode pensar nessa mesma alegoria, um artista de si mesmo. Artista no sentido de você retomar o processo criativo da sua vida. E aí você pode, dentre a infinidade de possibilidades de vida, de existir, de andar, de pensar, construir a sua. Assim como um fotógrafo também vai construindo ao longo da sua carreira, se a gente pode pensar assim, o olhar. Você bate um olho assim numa fotografia e fala, é de tal cara.
de tal cara, olha, ele faz só branco e preto, ele faz só colorido, ele tira só foto, não sei da. Você vai criando uma característica de artista, não é? Tenta expandir nisso, Marcelo, para a sua vida, cara. Transformar a sua vida numa obra de arte. Gostaria de ter sido eu inventado isso, mas não foi, foi Nietzsche. Mas fazer a sua vida uma obra de arte é algo que a meditação pode te ajudar a pensar eticamente a sua vida. Ética no sentido de construção de realidade, né? De uma forma de viver, de um jeito de viver. Por isso é muito mais rico um mundo que seja plural do que um mundo que seja monogâmico, né? Um mundo que seja de uma única forma de pensar. Né? Menino veste azul, menina veste rosa. Isso é um mundo medieval, é um mundo pobre. É um mundo pobre. O mundo plural, ele possibilita que outras formas de existir, de pensar e de viver convivam ali, não em harmonia. A harmonia também é uma outra viagem, mas que se possam trocar. Quanto mais plural essas experiências, muito mais rica a sua vida. Tá certo, muito bom, gostei muito, que aula. Bom, Glauco, eu já fiz algumas experiências para provocar a minha percepção na hora de fotografar. Eu já adotei o hábito de sair de madrugada, eu já usei música alta com fone de ouvido, algumas vezes eu tentei meditar, mas embora eu pratique o yoga, eu ainda tenho um pouco de dificuldade para meditar. Mas uma coisa que eu reparei, com todos esses anos que eu fotografo, é que eu produzo mais, ou melhor, as fotos que normalmente são mais especiais para mim, elas rolam num momento que eu estou num pico de cansaço. Eu estou subindo uma curva de cansaço, depois tem um abismo da exaustão, que é aquela hora que chega, não dá mais, mas é daquela hora que eu estou mais cansado. Eu acho, eu acredito isso a algum processo mental. E eu acho que isso é um estado alterado de consciência. A minha pergunta você acha que é possível sistematizar uma forma de entrar num estado de consciência alterada, né, um estado de consciência alternativa, que nos tire a percepção habitual para produzir melhor? O que você acha? Então, Marcelo, eu acredito que não existe uma receita de bolo para isso. Eu acho que realmente é algo completamente individual, porque cada um acaba funcionando de uma maneira, né? Então, por exemplo, aí dá para falar das duas pontas. A questão da minha prática meditativa, por exemplo, como o Beto comentou, né, existem várias técnicas, né, igual nesse tom, e cada um acaba encontrando uma que se adequa. No caso, a minha através da música. Então, no processo meditativo, quando envolve música, para mim é mais fácil. Eu, durante vários anos, toquei harmônio. Então, quando eu tocava harmônio, Marcelo, para o meu processo meditativo era infinitamente mais fácil quando eu tocava harmônio. Então esse era o meu caminho, e tem muita gente que com música se perde. E aí, trazendo a mesma história para a fotografia, é o meu caminho na fotografia. Então, quando eu escuto música, pode ser música alta, quando eu escuto minha música, quando eu estou completamente sozinho, esse processo funciona muito melhor para mim, para que eu tenha esse estado de percepção onde eu possa enxergar ali toda aquela realidade que está acontecendo. Então, mas essa é a minha forma. Tem gente, por exemplo, que produz muito bem fotografando em grupo. Tem gente que faz isso. Tem gente que produz muito bem fotografando só fora do país, só num lugar onde não mora. Então, cada um funciona de uma forma para se chegar a esse estado. Só que eu acho importante que o Beto colocou isso, né? Que talvez as pessoas que não fotografam muito bem, talvez não tenham chegado aí. Eu concordo mesmo, porque eu acho que, não que, eu deixo isso claro aí nas palestras, a fotografia não é nenhum dom, não é nada disso, né? Ninguém tem isso. Então, assim, por exemplo, com toda a competência que o Beto tem, de todos os estudos, pesquisador e tudo, eu não tenho essa competência para isso, essa capacidade para isso. Mas eu tenho uma para fotografia. E aí cada um vai encontrando a sua, né? E eu acho que na fotografia é a mesma coisa. Tem pessoas que, infelizmente, assim, não leva jeito para fotografar, não tem como. E tem gente que nunca fotografou, pega uma câmera, Marcelo, e faz fotos que você não acredita, né? Que você fala, pô, não é possível. Você já estudou fotografia? Não, nunca estudei nada, nem sei o que é a regra dos terços, não sei o que é nada disso.
Então, eu acho que cada um encontra aí o seu caminho para poder encontrar o seu processo, e muitas vezes inconsciente, né? A pessoa nem sabe que aquele é o processo dela, aquilo vai se repetindo e as coisas vão acontecendo. Tá certo. Entendi. E você, Glauco, você como fotógrafo de rua, né? Eu acho que a fotografia de rua é um tipo de fotografia na qual a observação em comum é o grande trunfo, né? É uma observação gestáltica. Porque afinal você vai fotografar coisas que pertencem ao dia a dia, tanto o dia a dia seu, né? Ou a rotina das pessoas, das outras pessoas, é rotina, tudo pode passar como o mais do mesmo, né? Mas você tem que extrair alguma coisa disso daí. É necessário ter muito mais uma pegada muito mais do que aquele olhar estrangeiro, né? Que a gente fala que é a pessoa que tá chegando no lugar pela primeira vez, né? E tem outro impacto diferente de quem frequenta o lugar. Como é que você trabalha isso? Você faz alguma coisa para virar isso? Você falou que você ouve música, mas tem mais alguma coisa que você faz para você observar uma coisa rotineira, uma coisa que é cotidiana de uma maneira nova, de uma maneira que vai despertar outras composições, outras imagens, tanto em você como para quem vê as suas fotografias? Então, eu acho que a fotografia de rua, como o Beto tinha comentado, né, é uma coisa muito particular. Por isso até a questão do livro, porque não é simplesmente sair com uma câmera para as ruas para fotografar. A fotografia de rua vai muito além disso, né? Realmente é um estado de presença ali nas ruas para você conseguir enxergar, na verdade, o que é, o que vai lhe tornar diferente em meio a toda essa enxurrada de fotografia que nós vemos hoje em dia. Então, por exemplo, enxergar uma mulher que atravessa a rua, enxergar um garoto que sai da padaria com um sorvete, isso aí todo mundo viu, todo mundo vê o tempo inteiro. E muita gente fotografa isso e para nisso. E não tem problema nenhum parar nisso. Aí é uma escolha. Mas tem gente que, além de enxergar a mulher atravessando a rua, enxerga uma sombra que está saindo dela, que talvez 5 horas da tarde a sombra vai estar muito grande, talvez vai dar um contraluz, e então vai dar talvez uma luz suave, e aí dá para você trabalhar um pouco na edição, né, não manipulação, trabalhar um pouco na edição e criar uma foto talvez completamente diferente do que todas as pessoas que estavam ali viram. Então eu acho que o processo meditativo, se a gente usar assim, ele vai nos ajudar nas ruas a enxergar. Eu vi um comentário, o filme chama o poder da vida, né? Não, além da vida. O poder além da vida. E é verdade. Poder além da vida. E esse filme tem uma frase, Marcelo, que ele fala assim: sempre está acontecendo alguma coisa. Então eu me espelho muito nisso. Eu uso muito essa frase. Então estar nas ruas, independente de ser o seu cotidiano ou fora, saber que está sempre acontecendo alguma coisa, pelo menos para mim, me faz estar mais inserido dentro daquela realidade, daquele contexto e enxergar as nuances que pela maioria das pessoas passam completamente despercebido. Entendi. Tá certo. Roberto, eu no começo eu falei em filtros sensoriais. Você acha que é exatamente disso que se trata? A gente tem filtros sensoriais. Você explicou o funcionamento da mente no processo meditativo, mas você acha que a gente cria filtros que vão mudar o nosso olhar, nossa audição, nosso olfato? Você acredita que se trata mesmo a alteração da consciência, se trata de você mudar esses filtros? Eu acho assim que nós podemos pensar na meditação de duas formas. Uma coisa é a meditação treino, aquela meditação que você faz segunda, quarta, sexta, das 8 às 9, está lotado de live. Você tem um período, né, um tempo estriado de meditação. A outra coisa, e eu acho que é a mais importante, que poucas pessoas têm pensado, exercido isso, melhor dizendo, é a meditação jogo. É a meditação da fila do banco. Então, a meditação treino, ela tem uma ação de treino mesmo.
é uma sessão. Agora, o importante é como ela reverbera no seu dia. Não adianta você ficar 1 hora meditando, fecha o tapetinho ou guarda a sua almofadinha lá, os afus, sei lá o quê, e aí você xinga o primeiro cara que cruza você no farol. Então, pensar em filtros sensoriais, na verdade, é entender que você vive uma série de filtros, né? Estados alternativos de consciência pode fazer você pensar que existe um estado normal, né? Existe o alternativo, existe o normal. Nós estamos agora no normal. Não, nós estamos só existe estados alternativos de consciência, né? Aí você pode pensar que a partir disso que há várias formas de você ordenar essa sua realidade agora. James Hillman tem uma frase que eu gosto chamada ficções que curam. Né? Alguém sem nenhuma ilusão para viver, sem nenhuma ficção para viver, sem nenhum ordenador de realidade para viver, é um desiludido. O cara está em depressão, toma fluoxetina e antipsicótico 3 vezes por dia após as refeições. Então, não existe ninguém vivendo na realidade sem um filtro. Né? E o cara mais, não evoluído, mas o cara que medita por mais tempo, acaba entendendo quais são os filtros que ele criou e, pior, que foi criado para ele. Porque alguém que faz uma faculdade de engenharia tem um filtro de ver o mundo que é da engenharia. Um cara que faz um curso de teatro tem um curso um filtro de mundo. A questão que a meditação pode te trazer, tanto a sessão, mas muito mais essa levada para a vida, é você perceber quais foram os filtros, as ficções, os ordenadores de mundo, as cosmovisões, as teologias, sei lá o nome que você queira dar para isso, que fazem você ver o mundo da forma que você vê, porque foi construído socialmente a sua realidade. A meditação te ajuda a se despir disso, mas não para ficar sem nenhuma ilusão. Mas para você entender qual ilusão você vive e você falar, pô, essa ilusão é legal viver, eu gosto dessa. Eu falar assim, não, essa me entristece, essa abaixa minha potência, essa me deixa menos perfeito. E aí você começa a tomar as rédeas da sua vida e você começa a construir sua própria forma de viver e de existir. Como que eu sei que estou formando uma própria forma de existir? Criando um filtro diferente para mim. Cara, você pode ter certeza, todo mundo vai estar te xingando, vai estar apontando o dedo para você. Quando você começa a perceber que está criando uma forma de existir sua, vai ter um monte de gente fora de você dizendo, olha, isso é anormal, isso não pode acontecer. É o famoso gado. Então, a sua pergunta, em direto para a sua pergunta, existem filtros? Claro que existem filtros. E são esses filtros que fazem você levantar de manhã, todo dia da cama, e ter coragem para enfrentar a vida. Porque sem eles, você não sairia da cama. Porque nós somos os únicos animais que sabemos que vamos morrer, mas não sabemos quando. Nenhum outro animal sabe disso. Isso amedronta. Para você não ficar dentro de casa, aterrado na cama, debaixo do cobertor, com janela fechada, em depressão, desiludido, você, então, cria ou adota formas de existência, filtros, se você preferir, para aguentar a realidade que é a vida. Que são as ficções. Muito bom, muito legal esse conceito das ficções que nós criamos, né, das ilusões. Bom, pessoal, a gente está chegando ao fim aqui. Foi uma aula espetacular. Estou realmente muito grato a vocês, a toda esse tempo que vocês dedicaram e essa explanação maravilhosa. Eu queria só que vocês comentassem um pouquinho, os dois têm livros publicados, né? Eu queria começar com o Roberto. Roberto, fala um pouquinho dos seus livros, eu vou só pedir para você resumir razoavelmente, que a gente está com o tempo meio estourado, mas fala um pouquinho dos seus livros e onde o pessoal encontra esses livros para comprar. Eu tenho 2 livros, um de coautoria com Marcelo Aras, também santista, chamado Neurobiologia e Filosofia da Meditação, editora Forte, tanto em e-book como livro físico. E o mais recente, esse é um livro meu, fruto do meu mestrado, doutorado, pós-doc, chamado Yoga Malandro, Sofrimento, Liberdade e Outras Ficções entre os Yogis Brasileiros. Esse é lançado esse ano mesmo, pela editora Dialética. E quem quiser saber um pouco mais sobre o meu trabalho, vai no site yogacontemporâneo.com. Ali tem blog, tem podcast e tem muito mais trabalho meu sobre yoga e meditação aqui no Brasil e na América Latina. Legal, muito bom. Eu vou deixar aqui embaixo os links para os contatos deles, tá? O site, redes sociais, tá bom? Glauco, fala pra gente do seu livro.
Então, eu tenho um livro que chama A Prática da Fotografia de Rua. Ele foi escrito em 2018, foi lançado em 2018, é pela editora Gustavo Gille. Ele é o primeiro livro didático em português de fotografia de rua, é o primeiro do Brasil, porque existem 3 livros, mas são só traduções, então esse é o primeiro realmente em português, e ele não é um livro de fotografia, ele é um livro para prática de fotografia de rua. Então ele traz todos os conceitos de fotografia, a diferença entre fotografia de rua, fotojornalismo, fotografia documental, qual o melhor equipamento para usar nas ruas, qual a melhor forma de se comportar, quais são as leis, os direitos e deveres que nós temos na rua, porque tem muita coisa que envolve também, né? Não é sair aí e fotografar, a gente precisa também ter uma questão ética muito, muito forte para fotografar nas ruas. E então tem tudo isso. Esse livro é encontrado no próprio site da editora Gille ou na Amazon, tem também e-book ou livro físico. E aí, para quem quiser saber também, se entrar lá em glaukotavares.com.br, também tem o link para o Instagram, tem tudo lá. Ah, maravilha. Maravilha. E eu vou aproveitar que esse meu canal aqui é basicamente sobre fotografia, já vou fazer aqui, eu já fiz nos bastidores aí com o convite para o Glauco, mas eu vou fazer aqui agora, que é para deixar gravado. Glauco, você vai participar da próxima entrevista aqui, nós vamos fazer uma entrevista sobre fotografia de rua, beleza? Vamos, combinado? Tá bom, vamos lá, claro. Tenho certeza que isso vai interessar bastante para o pessoal que acompanha aqui o meu canal. Não, com certeza, vamos lá. Tá, joia. Gente, mais uma vez, muito obrigado mesmo para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, agradeço a paciência e quem sabe a gente continua falando sobre esse assunto numa próxima oportunidade. Muito obrigado para vocês. Valeu, obrigado, viu? Obrigado, Marcelo. Obrigado, Beto. Agradeço. Valeu, cara. Muito obrigado. Abraço, Glaucão. Até mais. Tchau, com Deus. Valeu. Obrigado, Marcelo. Tchau, tchau. Vou falar uma coisa pra vocês. Eu não botei pra gravar.